Passa o tempo, vem a famosa Redentora. A essa época, quando se implantava o golpe de 1964, o golpe militar, eu já, com 21 anos de idade, menos de 21, eu estava à frente de uma estação de rádio e chefiava, coincidentemente, a reportagem, era chefe de reportagem da Última Hora, edição paranaense. Né? A mesma Última Hora dirigida por Samuel Weiner, que foi a grande escola da minha vida em termos jornalísticos, como também foi um jornal chamado A Folha de Londrina. Veio o golpe e eu estava dirigindo uma rádio chamada Rádio Atalaia, era o mais jovem, mais novo diretor de rádio, quando explode o golpe. Eu já tinha elevado um pouquinho mais meu nível de consciência e achei que aquele golpe era uma injustiça. A rádio era intimada pela ditadura, pelos que representavam a ditadura, pelos que representavam o golpe, a entrar em cadeia com a tal cadeia de Adhemar de Barros em São Paulo, que era a cadeia da democracia, que era a direita, toda organizada já naquela época, e esta rádio, que tinha vinculações indiretas com o governo do então presidente João Goulart, eu, como diretor, como gerente da rádio, com poderes de decisão, embora muito jovem, eu disse que a rádio não entrava. E coloquei a rádio num desafio à repressão, inclusive, na chamada cadeia da legalidade do então, que era comandada pelo Leonel de Moura Brizola. Isso me custou caro. Passei amargos momentos, tive que sair por um buraco que era um buraco de ventilação, né, para a frequência modulada da rádio Atalaia, pular um muro, cair dentro de um bar de um japonês em Maringá, e daí correr, procurar fugir ao cerco, mas não abrir mão do direito que eu achava justo de que estava sendo violentado um princípio de democracia no país. E procurei dar a mim mesmo esse exemplo que eu chamaria, se não ideológico, mas pelo menos de dignidade. E terminei conseguindo chegar de novo a Londrina e fui até a redação da Última Hora, que funcionava no terceiro andar de um edifício ao lado do Monções Hotel, na Avenida Paraná, em Londrina. Quando me aproximei, assisti de longe a violência, a truculência daqueles prepotentes, dos poderosos. Até o luminoso da Última Hora era arrancado pelo então vice-prefeito de Londrina, chamado Gilberto, esqueço agora o sobrenome, arrancado na marra e jogado, máquinas eram atiradas do terceiro andar, coisa da mais profunda violência contra o povo e contra os princípios da democracia. Que eu defendo e continuo defendendo. Vendo aquilo tudo, hoje, ou até bem pouco tempo, aliás, vice-prefeito de Londrina, que fora meu colega, e era, à época, meu colega de redação, na Última Hora, Délio Nunes César, foi vice-prefeito da cidade de Londrina, chega para mim e diz: Rubens, corra, porque existe uma lista de 83 nomes, estão caçando essas 83 pessoas, você é o terceiro da lista. Eu, realmente, ainda muito jovem, comecei a ser obrigado a não ter medo, embora o medo caminhasse dentro de mim. E dali consegui, pegando um trem, ajudado por amigos, ajudado por pessoas solidárias, a romper esse primeiro cerco da minha vida. E fui bater no Mato Grosso. Consegui ir saindo de trem até Ourinhos, de Ourinhos, ônibus aqui, até chegar
em Cuiabá. Isso em 1964. Já o golpe estava definido no Brasil. A junta militar, dirigida por Castelo Branco, já havia assumido o poder do país. Mas cheguei a Cuiabá, onde eu tinha 2 irmãos. Eu vou buscar esconderijo, pelo menos momentâneo. Mas para surpresa desagradável, a mais desagradável possível, cheguei em Cuiabá, bati a porta da casa do meu irmão, o Wilson Lemos, advogado, hoje advogado, faz parte inclusive do escalão superior do governo do estado do Mato Grosso, mas naquela época ele era um homem envolvido profundamente com as lutas populares, não é? Organizando sindicatos rurais no estado do Mato Grosso. Quando cheguei, não podia ficar porque o meu irmão estava preso. Tinha sido apanhado e estava preso. Então eu tive que sair cortando caminhos, ou, sei lá, eu diria assim, driblando o meu próprio medo, me escondendo na minha possível coragem do chique-chique, aquela coisa da terra, e fui bater numa cidade chamada Natal, de volta, que era talvez o único local onde eu me sentisse mais em segurança, porque do Rio Grande do Norte eu havia saído muito cedo, e aqui poucos me conheciam. Então esse foi o processo inicial da minha vida. Primeiro o encontro com a realidade, de enfrentamento com forças opressoras, com forças repressoras e com a consciência política. A partir daí, eu jurei a mim mesmo me aprofundar cada vez mais na descoberta de caminhos que pudessem coletivamente fazer com que o povo, e não os poderosos, aprendesse a chegar à justiça, que é um direito inerente e natural do povo. E aqui, me escondi em fiquei aqui até 1965 escondido, mas mesmo assim falando em rádio, porque ninguém me conhecia. Trabalhei em banco aqui em Natal. Voltei ao Paraná, mas ali enfrentei, diz que o criminoso sempre volta ao local do crime, eu voltei. Quando cheguei lá, me deparei com 2 processos violentos contra mim, um movido pelo então governador Ney Braga, aliás, um pelo ex-governador Ney Braga e pelo seu sucessor, Paulo Pimentel. Me acusavam de 1000 coisas, do ponto de vista político. Havia toda uma chamada armação contra mim. Os democratas da época eram os prepostos da ditadura. E quando eu coloco democrata, é claro que entre aspas. Então, não pude permanecer no Paraná. E voltei para o Rio Grande do Norte, fiquei no Diário de Natal, na Rádio Poti, passei antes um pouco pela Rádio Cabugi, isso ainda em 1965, e aqui a gente começou a, já mais consciente, já tinha aprendido a ler um pouco mais as coisas que precisavam ser lidas, a ter contatos mais diretos com movimentos, agrupamentos políticos, com gente que estava ligada a todo um processo de resistência ainda não declarada, mas de resistência contra o regime militar e que eu considero e continuo considerando infame, que se implantaram em 64. E a gente começava trabalhando no Diário de Natal. Luiz Maria Alves não sabia que eu era um perseguido. Luiz Maria Alves não sabia de nada disso e me deu, talvez pela minha pequena competência como jornalista, me deu espaços ao lado de Silvino Cinedino, e eu terminei chegando um dia a secretário, o que hoje a gente chamaria editor-chefe do Diário de Natal e de O Poti, ao mesmo tempo em que conseguia fazer comentários de futebol e manter um programa de música popular brasileira na Rádio Poti chamada A Grande Parada,
onde eu desafiei de forma um tanto quanto inteligente a própria repressão localizada. Mas isso não impediu que eu fosse, muitas vezes, impedido de fazer programas, de ser advertido, tanto que chegou um momento em que eu dizia, sempre terminava o programa dizendo assim: minha gente, até amanhã se deixarem. Eu cheguei a ter a coragem, em pleno golpe, em plena ditadura, quando era proibida a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores, eu abri um programa, depois dela censurada e proibida, abri um programa exatamente para não dizer que não falei de Flores. Ou Caminhando, teve tantos nomes, né? Essa pequena marselhesa brasileira, essa obra-prima, na minha opinião, que, lamentavelmente, não pôde continuar sendo encarnada como fora, do ponto de vista intelectual, pelo próprio Vandré, que hoje, infelizmente, está profundamente fora da órbita de consciência política, de consciência ideológica, mas o trabalho e a contribuição que ele deu à resistência desse país não pode jamais ser negada. Como, da mesma maneira, num determinado momento, foi aí o golpe fatal, ou definitivo, ou o tiro de misericórdia, para que eu me visse diretamente enfrentando os chamados homens do regime aqui em Natal, através desse programa Grande Parada e de uma coluna que eu escrevi aos domingos sobre música popular brasileira, que eu intermeava ou contrabandeava a denúncia sobre tudo o que ocorria no país. Foi quando ocorreu, primeiro, o sequestro do embaixador norte-americano, aqui no Brasil, o sequestro do embaixador Elbrick, né? O Elbrick, eu, dentro do programa, que não fazia parte do esquema do programa da Grande Parada, eu fiz questão de ler o manifesto dos sequestradores. E o li. E o li com aquela satisfação de um rebelde. O li com a vaidade de um guerrilheiro. Não sabia que estava ali cavando as trilhas da minha nunca até hoje terminada história de homem subversivo, já não mais contestador, mas de comunista perigoso, de comedor de criancinhas. Até que veio este pedaço, que foi definitivo, quando no dia 7 de setembro, aliás, no dia 21 de abril de 1969, quando as tropas da Polícia Militar desfilavam aqui, fazendo, evidentemente, como sempre e até hoje, de Tiradentes, de Joaquim José da Silva Xavier, o chamado protomártir da independência, eu me atrevi a colocar como abertura do programa, e eu me lembro bem, posso perder algumas palavras, mas eu me lembro bem. Eu disse: olha, está fazendo um sol bonito em Natal. Há um sol maravilhoso, há tropas desfilando. Hoje se comemora o dia 21 de abril. A homenagem que se presta a Tiradentes, que hoje é o símbolo da polícia militar, ou das polícias militares deste país. Mas eu acho que a história verdadeira não é essa. Aí coloquei Luiz Gonzaga, que hoje me parece funcionário, me parece não, é funcionário do INAMPS, era então operador de som da Rádio Poti. Eu digo: Luiz, por favor, me pegue aquela música de Ari Toledo, quer dizer, cantada por Ari Toledo. Foi no ano de 1787 que o fato se deu. Aí que o Visconde de Barbacena manda botar a polícia na rua, bater, matar e prender e tal. Eu digo: a verdadeira história terá sido outra. Isso terminou despertando já não mais o interesse em Rubem Lemos, mas sim o que é que se escondia por trás de Rubem Lemos. E quando eu disse,
finalmente, foi o último gesto ousado de resistência que naquele momento eu tive, através do rádio, quando eu disse numa coluna, depois de colocar no penúltimo programa, o último, aliás, o primeiro LP de Martinho da Vila, em que ele falava, já tinha gravado um compacto chamado O Pequeno Burguês, e que falava de coisas que nunca tinham sido faladas através do samba dentro daquele período, daquele momento da ditadura em pleno vigor no país. Martinho da Vila, que fora, né, sargento do Exército, e eu caí, não digo na tolice, mas eu cometi o gesto ousado e escrevi. Felizmente, Martinho da Vila acordou a tempo. Trocou a farda pelo samba. Quer dizer, isso mexeu com muita gente e muita denúncia começou a ocorrer, quando de repente, pouco tempo depois, eu terminei vivendo na clandestinidade, sendo denunciado, e é uma história que eu tenho contado, aliás, comecei a contar depois de 16, 17 anos, dos fatos acontecidos. E nesse período eu comecei a encontrar muitos perseguidos, muitos companheiros, que eu continuo já mortos, inclusive, que passaram já tinham toda a ajuda que eu pudesse dar, quer dizer, ajuda no sentido de luta, no sentido de acreditar que era preciso mudar esse país, que aquele era um regime espúrio, que aquele regime militar era conduzir o país para as coisas mais absurdas que terminaram por acontecer, com torturas, com mortes, com desaparecimentos até hoje não esclarecidos. Quer dizer, e vi muitos jovens, eu devia ter o quê, 25, 26 anos naquele período, e vi muitos jovens de 17, 18, 19 anos se dispondo a reagir contra aquilo. É lógico, sem uma formação, sem uma estrutura político-ideológica, e muitas vezes até sem uma formação teórica que permitisse evitar a ousadia que chegasse praticamente ao suicídio. Vi muitos jovens, como Zé Silton, um menino de 21 anos, que morreu com 21 anos de idade, assassinado de forma vil, de forma torpe, pela repressão, foi morto nos porões do regime e colocado dentro de um Volkswagen, depois incendiado esse Volkswagen no Rio de Janeiro. Eu vi gente, nesse período que eu conhecer aqui, nos debates do Instituto Frei Miguelinho, nos debates promovidos numa semana de cultura aqui pelo Sanderson Negreiros, que dirigia então o SESC aqui em Natal, jovens, e muito depois vinha a reconhecer naqueles que já estavam mortos pelo regime, jovens como Emanuel Bezerra, como, repito, Silton. Isso tudo foi me levando à posição de um clandestino. Até que veio o cerco, a denúncia de alguém, e eu fui obrigado a deixar o Rio Grande do Norte e ficar um bom período na clandestinidade, no confronto e no enfrentamento, carregando meus medos, mas carregando toda a coragem que os outros já haviam me dado no aprendizado da democracia, no aprendizado por uma vida, por um país, por um mundo mais justo, mais igualitário, mais solidário. E virei, não é que eu virei inconscientemente, assumi pouco a pouco a consciência marxista e me considero realmente, e vou morrer, um marxista consciente, já não dentro de uma visão doutrinarista, dogmática, mas foi esta luta, foi esta vida, desde os princípios de Pichoré,
onde nasci, até a ida para o sul, para viver como um menino enfrentando um Eldorado que é um Eldorado aparente, onde o nordestino, o trabalhador, seja ele nordestino, seja ele sulista, que eu vi escravos da vida dentro daquela, nascidos na própria região, serem massacrados permanentemente pela ambição do poder, do lucro, e vi camponeses, vi gente de todas as espécies ser barbarizadas. Umas morreram, outras estão vivas, outras estão loucas, outras estão desaparecidas. Mas isso é um outro pedaço, porque aí começa realmente o meu reencontro com uma forma mais dura e difícil, onde vi gente morrer, onde vi gente ser assassinada, onde vi gente ser solidária, onde vi o povo brasileiro representado lá fora por cerca de 8.500 exilados, onde aprendi a conhecer a solidariedade humana, política e até ideológica, como aprendi a conhecer delatores, como aprendi a localizar de perto o poder da ditadura, com os seus tentáculos, com os seus esbirros, infiltrados em toda parte, seja aqui dentro do país, seja lá fora do país. Então, eu vi coisas que eu fizera no Chile serem mostradas a mim aqui, na própria Polícia Federal de Natal, no interrogatório comandado pelo então Major Alcântara, que hoje me parece é coronel, lá na Bahia, e que, uma determinada ocasião, quando preso, e levado para o DOI-CODE em Recife, e submetido a torturas como tantos outros brasileiros foram, minha mulher vai, Isolda, ao lado, me parece, de uma irmã ou de um cunhado, o Ivan, vai até a casa do Major Alcântara, que morava aqui nessa vila de oficiais, e junto ao 16RI, e tenta por todos os meios pedir notícias minhas, porque eu estava desaparecido, tinha sido sequestrado da prisão aqui. E ela recebe da parte dele uma resposta que eu considero a própria face da ditadura, a própria face da violência, do desrespeito à dignidade humana, quando ela pergunta por mim, eles podem ficar tranquilos que o bigode dele continua no mesmo lugar. E voltou para tomar o seu banho de piscina e, evidentemente, para tomar o seu uísque ou a sua cachaça, enquanto brasileiros eram torturados, degradados, no DOI-CODE, ali em frente à Faculdade de Direito, no Recife.